Pessoal, então, dando continuidade ao estudo de capabilidade, nós vimos na aula anterior que é possível calcular qual percentual, qual número esperado de falhas de não conformidade em função da capacidade do processo. E nós fizemos esse cálculo especificamente para 1,33, que equivaleria a um desvio de 4 desvios padrões, 4 para um lado, 4 para o outro. Vimos também que existe a situação em que o processo pode ser regido por duas especificações, tá? Uma especificação superior e inferior, assim como existem situações em que o processo pode ser regido apenas por uma especificação. E aí, nesse caso, por exemplo, se eu só tenho a especificação superior, eu só vou ter não conformidade se eu tiver algo que extrapole esse limite. Para baixo, né, já que eu não tenho limite inferior, pode ser qualquer valor, não é não conformidade. Também falei que, usando a metodologia que nós vimos no vídeo passado, nós podemos calcular qualquer tipo de situação, qualquer valor, qualquer nível de capacidade. E essa tabela que vocês estão vendo aqui tenta indicar exatamente isso, tenta mostrar qual a relação entre índices de capacidade baixos e a possibilidade de geração de defeitos. Então a gente observa o seguinte: quando a capacidade é muito baixa, por exemplo 0,25, é uma capacidade realmente muito pequena, vejam a quantidade esperada de falhas por milhão de peças. Chega a quase 500 mil, ou seja, é quase 50%, que dá 45%. Então é muita coisa. À medida que a capacidade vai aumentando, passando para meio, esse número vai diminuindo bastante. Cai para 133 mil, 0,6, 71 mil, 0,7, 35. Quando chega no 1, aquele parâmetro que eu falei que abaixo disso é necessária intervenção imediata, acima disso, entre 1 e 1,33 é razoável, nós teríamos 2.700 unidades defeituosas por milhão de peças produzidas. Não é uma quantidade tão alta, mas também não é uma quantidade tão baixa. Se a gente observar para alguns processos mais sensíveis, por exemplo, processos ligados à área de saúde, se a gente pensar em 2.700 falhas por milhão, é muito alto, é muito significativo. Muita gente morreria, por exemplo, por falhas de equipamentos, por erros médicos, se eu tivesse um índice de capacidade nesse nível para a área de saúde. Então, em algumas situações, nós precisamos ter uma capacidade muito mais alta. E aí, quando se chega no nível 6 sigma, que seria esse aqui, ó, nós teríamos um índice de erro, de falha no processo, muito baixo. Aqui está dando 0,0018. E aí vocês até poderiam perguntar, mas se esse aqui é o nível 6 sigma, não foi dito que 6 sigma corresponde a uma taxa de defeitos de 3,4 por milhão? Então como é que aqui está dando um valor tão pequeno, 0,018? A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Mas o fato é que aqui nesse exercício, aqui nessa tabela, eu estou supondo que o nosso processo está exatamente no centro. O valor central dele é exatamente no meio das duas especificações. Enquanto, para calcular esse parâmetro, no caso do 6 sigma, se supõe, tá, por questão de segurança, para ter um valor um pouco mais pé no chão, que eventualmente o processo não vai trabalhar centrado. Que ele pode estar com um desvio, tanto para um lado quanto para outro. E esse desvio, a base em cima da qual se calcula esse percentual, é de 1,5 desvio padrão. Então é como se a gente tivesse aqui o nosso processo. Se ele tivesse centrado, tá? Aqui é a média, aqui é a especificação superior ou inferior, e aqui a especificação superior, isso aqui estaria afastado de 6 sigma, tá? 6 sigma para um lado, 6 sigma para o outro lado. Qual é a suposição que se faz para efeito de cálculo do índice, do nível 6 sigma? A capacidade é a seguinte, a suposição é a seguinte: se pressupõe que haveria um afastamento
de 1,5 sigma, e aqui a média estaria, na verdade, bem aqui. Pode ser para um lado ou pode ser para o outro, o resultado não seria afetado. Mas a suposição aqui, vamos imaginar que o processo não esteja nas suas condições ideais. Então, vamos imaginar que ele não esteja centrado adequadamente. Essa falha pode acontecer e acontece com uma certa frequência, na maioria dos casos práticos. E por questão de segurança, mesmo com esse desvio que é relativamente alto, nós só teríamos 3,4 defeitos por milhão. Se a gente conseguisse trabalhar com um processo centrado, ou pelo menos com a média mais próxima desse valor ideal, lógico que esse nível de 3,4 por milhão vai ser menor ainda. Bom, vocês observam também que existe uma outra coluna, que é essa especificação de um lado, quando o processo só está regulamentado por uma especificação, ou do lado superior ou do lado inferior. E aí a gente observa que é exatamente como a suposição no cálculo dos dois lados, é que o processo estava centrado, então é exatamente a metade. Então, se eu tenho um processo com um CP igual a 1, por exemplo, ao invés de 2.700 unidades defeituosas por milhão, eu teria 1.350, é sempre a metade. Para fazer esse cálculo, é usar a mesma metodologia, né? Então, vamos fazer aqui um cálculo só por exemplo. Esse 0,8 aqui, vamos pegar um CP de 0,8, pegar essa situação, supondo que nós temos especificação apenas de um lado. Então, a situação é essa. Eu tenho um CP de 0,8, essa aqui é a média do processo, e eu tenho apenas, vamos imaginar, a especificação superior. Só tenho essa especificação superior. E isso aqui, logicamente, é não conformidade. Como é que eu calcularia, então, esse percentual de não conformidade? Seria a probabilidade de nós termos observações, né, valores x, que sejam maiores ou iguais que o limite de especificação superior. Se eu estou considerando um CP de 0,8, isso implica que o LES menos o LEI, o limite superior de especificação, menos o inferior, vai ser 0,8 vezes 6 sigma. Ou seja, vai ser 4,8 sigma. Como eu não tenho a outra especificação, eu vou considerar que daqui para cá eu vou ter um afastamento da metade disso, ou seja, 2,4 sigma. Ok? Calculando o Z, para que a gente possa aplicar lá no Excel, o Z seria o X, que é o limite de especificação superior, que nesse caso seria dado pela média mais 2,4 desvios, menos a média sobre desvio. Ou seja, esse Z vai ser igual a 2,4. Em outras palavras, o que eu vou ter que buscar no Excel, usando a função dist_norm_p, é a probabilidade de nós termos valores de Z que sejam maiores ou iguais a 2,4. Ou 1 menos a probabilidade de termos valores de Z que sejam menores ou iguais que 2,4. Vamos lá, vamos fazer esse cálculo para ver se a gente chega no mesmo valor que está representado aqui nessa tabela. Abrindo aqui o Excel, probabilidade de Z maior ou igual que 2,4. Isso aqui vai ser igual a 1 menos a função dist_norm_p, 2,4, verdadeiro. Bom, deu 0,008195, que percentualmente equivale a 0,81975. E se eu trabalhar isso aqui com 1 milhão de peças, ou seja, 1 milhão vezes esse percentual, nós teríamos um número esperado de 8.197,5 unidades defeituosas. Aqui tem 8.198. Então, percebam que o valor bate e eu usei exatamente a mesma metodologia que nós aprendemos a utilizar no vídeo anterior. Ok? Então, essa tabela serve como referência, serve como indicação,
que pode ajudar na análise de algumas situações para que se avalie a magnitude dessas falhas, mas percebam que não é complicado, não é difícil chegar nessa informação precisa para qualquer valor de CP, mesmo sem ter nenhuma tabela. Bom, vamos fazer então o exercício. Esse exercício diz: considere os dados da tabela a seguir, que representam a largura em milímetros de uma peça automotiva. Suponha que tal peça apresente apenas a especificação inferior no valor de 200 milímetros, tem a especificação de baixo. Determine a capacidade do processo e o número esperado de peças defeituosas por milhão de unidades. Bom, vamos lá. Essas peças foram coletadas e estão dispostas aqui, foram coletas individuais. Eu poderia tratá-las todas juntas ou eu poderia fazer o cálculo individual, amplitude móvel e depois fazer a estimativa da variabilidade do processo. Uma outra forma de fazer isso mais rápido é tratando-as juntas, né? Então, eu preciso, para calcular a capacidade dos dois parâmetros, eu preciso estimar a média do processo, e nós sabemos que a média do processo é estimada pela média das amostras. Então, se eu pegar a média de tudo, isso aqui é a estimativa da média do processo, que daria 264,06. E o desvio padrão do processo é estimado pela variabilidade das amostras. Se eu calcular o desvio padrão dessas amostras, desvipar de A, porque é amostral, isso aqui é uma amostra, né? População do processo todo. Se eu pegar todos esses dados aqui, nós vamos obter um valor de 32,01. Isso aqui é o desvio padrão da amostra. Mas nesse caso eu também posso dizer que esse desvio padrão corresponde ao desvio padrão do processo. É uma estimativa do desvio padrão do processo. Por quê? Porque quando eu fiz esse cálculo, percebam, eu utilizei um conjunto de 100 observações. Aqui nós temos exatamente 100 observações. Se vocês lembrarem o ajuste que eu falei que deveria ser feito, a estimativa do desvio padrão do processo é dado por S barra, né, o desvio padrão médio, dividido pela constante C4. Como essa constante C4 para valores acima de 30 já é muito próximo de 1, eu posso dizer que quando eu considero 100 observações em conjunto, esse desvio padrão do processo é estimado pelo próprio desvio padrão da amostra. Se eu tenho um limite de especificação inferior de 200, a capacidade do meu processo, o CP, vai ser dado por quanto? Vai ser a média menos 200 dividido por 3 vezes o desvio padrão do processo, que é 32,01. Então percebam que o CP deu 0,67. 0,67, que é uma capacidade baixa, né? Não é uma capacidade boa. E nós podemos esperar, então, que isso vai gerar um nível de não conformidade muito alto. Vamos calcular esse nível. Como eu tenho os valores agora numéricos, eu não preciso usar normal padronizado. Eu posso fazer isso, mas isso não é necessário. Eu tenho as informações para aplicar diretamente a normal. Então, nessa situação, o que nós temos é algo que representa essa situação. Eu tenho aqui o meu processo, temos aqui a média, temos aqui um limite de especificação inferior. O que eu quero saber é isso aqui. Ou seja, a probabilidade de nós termos valores abaixo do 200, abaixo do limite de especificação inferior. Então, seria calculado da seguinte maneira. Não conformidade, eu vou calcular usando a função dist norm n, já que eu vou usar os valores originais, sem transformação. O x é o 200, que é o limite de especificação. A média é 264. O desvio padrão do processo é 32. E eu sempre acumulo verdadeiro, o que dá 0,022. Isso aqui corresponde a 2,27%, que para um total de 1 milhão de peças corresponde a 22.700 unidades defeituosas, o que é uma quantidade muito alta
o que indica que o processo precisa de melhorias para continuar operando.